Existem diferentes tipos de solos. Cada um com seu próprio conjunto de características. Mas você sabe por que existem solos tão diferentes? Se você cavar fundo em qualquer solo, você verá que ele é feito de horizontes ou camadas. Juntos, esses horizontes ou camadas formam um perfil de solo. A maioria dos solos possui três horizontes: A, B e C. A é o horizonte mais próximo da superfície, com cores mais escuras devido ao acúmulo de materiais orgânicos, como folhas e outros restos de plantas e animais. É a parte do solo com mais atividade biológica. B é um horizonte subsuperficial, rico em minerais, que geralmente tem menor quantidade de materiais orgânicos e cores mais claras que o horizonte A. E C é normalmente o horizonte mais profundo, tem características mais próximas do material do qual o solo se formou. Existem também outros horizontes, como o horizonte O, um tipo de horizonte orgânico formado em solos bem drenados. H, outro tipo de horizonte orgânico, só que em solos mal drenados, ou seja, que acumulam água. O E, que é um horizonte geralmente de cores mais claras, entre os horizontes A e B. F, um horizonte consolidado rico em ferro. E R, a rocha, que geralmente fica abaixo do horizonte C. Os solos diferem de uma parte do mundo para outra, ou mesmo de uma parte de um quintal para outra. Um bom ponto de partida para entender os solos é entender como eles se formam e desenvolvem. Então nós precisamos entender quais fatores contribuem para a formação do solo. E quais são os principais fatores que causam a formação do solo? Existe uma fórmula muito simples que podemos usar para descrever a formação do solo. Essa fórmula foi derivada dos trabalhos de dois cientistas muito famosos e descreve a formação do solo em termos de uma fórmula bem simples. De acordo com essa fórmula, o solo se forma em função de 5 fatores: clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. Essa é uma maneira muito simples de lembrar dos 5 fatores de formação do solo: clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. Ok, então o primeiro desses fatores é o clima. E qual a importância do clima? Bem, onde quer que você esteja no planeta, o clima influencia na transformação do material que forma o solo. É fácil entender a ação do clima se você pensar em termos de extremos. Então, primeiro vamos pensar nos extremos de chuva. Uma região com muita chuva ou pouca chuva promove condições muito diferentes. Em um extremo você tem as florestas úmidas e no outro extremo os desertos. Portanto, a quantidade de chuva é muito importante. Em segundo lugar serão os extremos de temperatura. Alguns lugares são tão frios que o solo chega a congelar, outros tão quentes que limitam a vegetação. Em alguns lugares, o vento e o gelo também são fatores muito importantes. E todos esses fatores levarão à formação de solos muito diferentes, através da transformação do material do qual o solo é formado. E os organismos? Qual o papel dos organismos na formação do solo?
Os organismos compreendem plantas, animais e micro-organismos. Eles desempenham um papel crítico na formação do solo, pois são a parte viva do solo. E o mais óbvio são as plantas. As plantas, como todos sabemos, crescem no solo. E o que as plantas fazem quando crescem no solo? As raízes das plantas penetram e modificam o solo, aumentam a porosidade do solo e movem nutrientes e partículas do solo. Os animais também atuam na formação do solo. Existe uma grande diversidade de organismos que vivem no solo. Alguns exemplos são formigas, cupins, minhocas, que desempenham um papel importante, misturando e modificando o solo. No solo, também temos organismos microscópicos, como bactérias e fungos, que decompõem os materiais orgânicos e contribuem para a ciclagem de nutrientes. Então, clima, organismos, relevo. Relevo é o próximo. Relevo ou topografia, outra palavra que as pessoas costumam usar, é interessante. Se refere à forma da paisagem. A forma da paisagem influencia a infiltração de água e erosão. Em relevos mais planos, a infiltração normalmente é maior que a erosão. Em terrenos mais inclinados, a erosão tende a ser maior que a infiltração. A melhor forma para entender a influência do relevo é observando o solo em uma encosta. Em áreas mais inclinadas, ele provavelmente será mais raso, isso porque a água tende mais a escorrer do que a infiltrar. Em uma parte mais plana, o solo provavelmente será mais profundo, pois as águas das chuvas tendem mais a se infiltrar do que a escorrer. De forma que o relevo faz muita diferença na formação e no desenvolvimento do solo. Então, o próximo fator é o material de origem. E o que quer dizer material de origem? É o material do qual o solo é formado, tanto os materiais minerais quanto os materiais orgânicos. O material de origem é um fator importante, porque cada solo herda características do material a partir do qual ele se formou. O solo pode ser formado pelo desgaste de uma rocha, ou a partir de sedimentos diversos, transportados pela erosão, por exemplo. De forma que, em algumas circunstâncias, o material de origem pode ser uma mistura de diferentes materiais, até mesmo materiais orgânicos. Outra coisa a ter em mente é que materiais diferentes provavelmente vão formar solos muito diferentes. E o nosso quinto fator de formação é o tempo. Você já pensou quanto tempo leva para formar um solo? A estimativa é que para se formar 2 a 3 centímetros de solo levam cerca de 500 anos. Agora imagine quanto tempo levaria para formar um solo de 4 metros, por exemplo. Isso nos lembra como o solo é precioso. Nós precisamos cuidar dos solos porque eles levam muito tempo para se formarem. O tempo também é importante pela história da paisagem. Em algumas partes do planeta, os solos podem ter até milhões de anos de idade. Ao longo do tempo geológico, várias mudanças aconteceram no planeta. E como nós vimos, os solos resultam da interação de fatores de formação trabalhando juntos ao longo do tempo. Logo, se esses fatores mudam, os solos também mudarão. O que deixa um ponto final interessante para a reflexão. Cada perfil de solo conta uma história diferente.